Ela perdeu tudo o que mais amava, mas mesmo de luto, com dor e dificuldades, ela levantou todos os dias e cozinhou. Não por sonho, por necessidade, e o que começou como um jeito de sobreviver, virou algo muito maior. Essa história é sobre força, sobre amor e sobre como a dignidade pode ser o primeiro passo para a virada da vida. Você vai se emocionar. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque histórias reais assim merecem ser lembradas e compartilhadas. Manda esse vídeo para alguém que você ama, alguém que precisa de um empurrãozinho para continuar. Agora, me responde aqui nos comentários. O que te faz levantar da cama, mesmo nos dias mais difíceis? Quero muito conhecer sua resposta. Agora respira fundo e vem com a gente. Essa história vai te tocar. O sol de março batia forte no quintal da casa simples de Maria das Graças Silveira, no bairro da Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Era uma dessas manhãs típicas do outono paulistano, com o ar ainda carregado do calor do verão, que insistia em não ir embora. Maria, aos 50 anos, estava estendendo as roupas no varal quando o telefone tocou. Dona Maria, aqui é do Hospital das Clínicas. A senhora precisa vir urgente. Sua filha Ana Carolina sofreu um acidente. As palavras ecoaram como um trovão em sua mente. Maria largou a bacia de roupas molhadas no chão, as peças se espalhando pela terra batida do quintal. Suas mãos tremeram enquanto segurava o telefone, e por um momento, o mundo pareceu parar. Como assim acidente? Que tipo de acidente? Perguntou. A voz embargada. Senhora, é melhor a senhora vir aqui. Não posso dar detalhes pelo telefone. Maria desligou e gritou pelo filho. Roberto, Roberto, vem cá rápido! Roberto, de 28 anos, apareceu correndo da oficina mecânica que funcionava na garagem da casa. Suas mãos estavam sujas de óleo, e ao ver o desespero no rosto da mãe, imediatamente entendeu que algo grave havia acontecido. O que foi, mãe? É a Ana. Ela está no hospital. Teve um acidente. Maria mal conseguia formar as palavras, as lágrimas já começando a borrar sua visão. Roberto não perdeu tempo. Limpou as mãos rapidamente em um pano e pegou as chaves da moto. Vamos, mãe, eu te levo. Durante o trajeto pelas ruas movimentadas de São Paulo, Maria rezava baixinho, agarrada nas costas do filho. O trânsito estava típico para um dia de semana, menos carros, ônibus e motos, disputando cada centímetro de asfalto. O barulho da cidade se misturava com suas orações sussurradas. Meu Deus, proteja minha filha. Não pode ser nada grave. Ela é tão nova, tem tanto pela frente. Ana Carolina, de 25 anos, era auxiliar de enfermagem e estava voltando do plantão noturno quando o ônibus em que viajava colidiu com um caminhão na Marginal Pinheiros. O motorista do ônibus havia cochilado ao volante depois de uma jornada dupla de trabalho. Quando chegaram ao hospital, Maria correu pelos corredores esbranquiçados, que cheiravam a desinfetante. Roberto a seguia de perto, tentando ser forte para a mãe, mas por dentro seu coração também estava despedaçado. Família da Ana Carolina Silveira chamou um médico de jaleco branco, óculos pequenos no rosto cansado. Sou eu, sou a mãe dela. Maria se aproximou com os olhos vermelhos, de tanto chorar durante o caminho. O médico baixou a cabeça. Senhora, lamento muito. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas os ferimentos eram muito graves. Sua filha não resistiu. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Roberto a segurou pelos braços, quando ela quase desabou no chão. Não, não pode ser. Minha filha, minha Ana. Mãe. Calma, Roberto tentava consolá-la, mas suas próprias lágrimas desciam pelo rosto. Ana era sua irmã mais nova, sua companheira de brincadeiras na infância, aquela que sempre o defendia quando aprontava alguma travessura. Naquele corredor frio do hospital, Maria das Graças sentiu que sua vida havia acabado. Ana era sua única filha, a menina que ela havia criado com tanto carinho depois que o marido as abandonou quando as crianças eram pequenas. Ana era quem a ajudava nas tarefas de casa, quem conversava com ela sobre os problemas do dia a dia, quem sonhava em se formar em enfermagem
e ter uma família. Onde estão as crianças dela? Foi a primeira pergunta racional que Maria conseguiu fazer depois do choque inicial. Ana Carolina havia se casado jovem e tinha 3 filhos: Gabriela, de 8 anos, Lucas, de 6, e a pequena Isabela, de apenas 3 anos. O pai das crianças havia abandonado a família 2 anos antes, deixando Ana sozinha para criá-los. Eles estão com a vizinha, Dona Cleusa, respondeu Roberto. A Ana deixava eles lá quando ia trabalhar à noite. Maria enxugou as lágrimas e, mesmo com o coração despedaçado, pensou nas crianças. Eles vão ficar comigo, são meus netos. São tudo que me sobrou da minha Ana. Naquela noite, Maria das Graças Silveira não dormiu. Sentada na cozinha da sua casa simples, ela olhava para as fotos da filha espalhadas pela mesa. Ana na formatura do curso técnico, Ana com os filhos pequenos no colo. Ana ajudando a preparar o almoço de domingo. Roberto se aproximou e colocou a mão no ombro da mãe. Mãe, a gente vai dar conta. Eu vou ajudar com tudo. Como, meu filho? Você mal consegue se manter com o que ganha na oficina. E agora vou ter 3 crianças para criar. Como vou fazer? A gente dá um jeito. Mãe, sempre demos. Maria olhou pela janela da cozinha, vendo as primeiras luzes do amanhecer pintarem o céu de São Paulo. Ela sabia que sua vida havia mudado para sempre. Aos 50 anos, viúva e com poucos recursos, agora precisaria criar 3 netos órfãos de mãe e abandonados pelo pai. Mas algo dentro dela, uma força que nem ela mesma sabia de onde vinha, sussurrou que ela não desistiria. Por Ana, por seus netos, por ela mesma. A jornada mais difícil de sua vida estava apenas começando. 3 semanas haviam se passado desde o funeral de Ana Carolina. A casa de Maria das Graças, que antes era pequena para 2 pessoas, agora abrigava 6. Ela, Roberto, e os 3 netos. O silêncio que antes reinava nos fins de tarde foi substituído pelo barulho constante de crianças, menos choros, brincadeiras, discussões entre os irmãos. Era uma manhã de abril, quando Maria se levantou às 5 da manhã, como havia se tornado rotina. Gabriela, a mais velha, havia chorado durante a noite, pedindo pela mãe. Lucas fazia xixi na cama todas as noites desde que chegou, e a pequena Isabela se recusava a comer qualquer coisa que não fosse preparada, exatamente como Ana fazia. Vovó, cadê a mamãe? Perguntou Isabela pela 10ª vez naquela semana, seus olhinhos castanhos cheios de confusão. Maria se ajoelhou na altura da neta e a abraçou. Lembra que vovó explicou? Mamãe foi morar com Jesus no céu, mas ela tá sempre olhando por vocês. Mas eu quero ela aqui. A menina fez bico, prestes a chorar novamente. Eu sei, meu amor. Vovó também quer, mas agora vocês têm a vovó e o tio Roberto pra cuidar de vocês. Maria preparou o café da manhã, pão com manteiga e leite com achocolatado, enquanto Roberto se arrumava para ir trabalhar na oficina. As contas da casa haviam dobrado com a chegada das crianças, além da comida. Havia gastos com escola, roupas, remédios e tudo o que 3 crianças pequenas precisam. Mãe, o dinheiro da pensão não vai dar conta, disse Roberto, baixinho, para que as crianças não ouvissem. E o que você ganha fazendo faxina 3 vezes por semana também não é suficiente. Maria suspirou pesadamente. Ela trabalhava como faxineira em algumas casas do bairro há anos, ganhando o suficiente apenas. Parasema, agora com 3 bocas a mais para alimentar, o dinheiro mal durava até a metade do mês. Eu sei, meu filho. Mas o que posso fazer? Essas crianças não têm mais ninguém. Tem aquela história que o pessoal comentava na oficina, que o governo dá uma ajuda para quem cria criança órfã. Bolsa Família eu já pedi, mas demora para sair. E mesmo assim, não vai ser muito. Naquela manhã, depois de levar as crianças para a escola, menos Gabriela, para a 2ª série, e Lucas para o jardim, enquanto Isabela ficava com Dona Cleusa menos Maria, foi fazer faxina na casa de Dona Sílvia, uma senhora de classe média alta, que morava em um sobrado no Jardim Europa. Maria, você está com uma cara terrível. O que aconteceu? Perguntou Dona Sílvia, uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos bem cuidados e roupas caras.
Maria contou toda a situação para a patroa enquanto limpava a cozinha. Dona Silvia ouviu com atenção, balançando a cabeça em sinal de pena. Que situação difícil, Maria. Você é uma mulher muito corajosa. Corajosa? Não sei se sou, Dona Silvia. Só faço o que precisa ser feito. Olha, Maria, tenho uma ideia. Você cozinha muito bem. Lembra daquele frango ensopado que você fez aqui outro dia, quando eu estava doente? E aquela farofa? Nossa Senhora nunca come igual. Maria parou de limpar e olhou para a patroa curiosa. Que tal você fazer marmitas para vender? Várias pessoas no meu trabalho que vivem reclamando da comida ruim dos restaurantes aqui perto. Comida caseira, bem temperada como a sua, tenho certeza que venderia bem. A ideia ecoou na mente de Maria durante todo o caminho de volta para casa. Ela sempre gostou de cozinhar, na verdade era uma das poucas coisas que a deixavam realmente feliz. Desde criança, na casa da avó no interior de Minas Gerais, ela aprendera os segredos de temperos e o carinho necessário para fazer uma boa comida. Quando chegou em casa, encontrou Roberto brincando com os netos no quintal. Mesmo cansado do trabalho, ele sempre arranjava um tempo para as crianças. Roberto, preciso conversar com você sobre uma ideia. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Maria contou ao filho sobre a sugestão de Dona Silvia. Não sei não, mãe. Para fazer marmita precisa de equipamento, precisa de dinheiro para comprar ingrediente. Precisa de cliente, mas também não posso ficar parada esperando o milagre cair do céu. Essas crianças precisam de comida, de roupa, de tudo. E o que ganho fazendo faxina não está dando. Roberto ficou pensativo. Quanto seria para começar? Não sei. Mas posso começar pequeno. Fazer umas 10 marmitas por dia. Ver como vai. Com que dinheiro, mãe? Maria olhou para a televisão velha da sala, para o sofá que já estava gasto, para os poucos objetos de valor que tinha. Posso vender algumas coisas. Aquele anel da vovó vale uns R$ 200. Mãe, não. Esse anel era da sua mãe. Filho, de que adianta ficar com lembrança se não posso dar o básico para meus netos? Sua avó entenderia. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir, pensando na conversa. Pela janela do quarto, ela olhava as estrelas no céu e conversava baixinho com a filha. Ana, minha filha, não sei se vou dar conta. Nunca criei 3 crianças pequenas sozinha. Nunca tive negócio próprio, mas juro pela sua memória que vou tentar. Seus filhos não vão passar necessidade. Se eu puder evitar. O vento balançou as cortinas da janela, e Maria sentiu como se fosse um abraço da filha, um sinal de que estava no caminho certo. Na manhã seguinte, ela acordou decidida. Pegou o anel da mãe, guardado há anos em uma pequena caixa de madeira, e foi até a joalheria do centro da cidade. Quanto a senhora me dá por este anel? O joalheiro analisou a peça com cuidado. É ouro bom, mas é peça antiga. Posso dar R$ 250. Maria respirou fundo. Fechado. Com o dinheiro na mão, ela foi ao mercado e comprou os primeiros ingredientes: frango, carne, arroz, feijão, temperos. Era o primeiro passo de uma jornada que ela ainda não sabia onde ia dar, mas que começava com a força do amor por seus netos e a memória de sua filha. Era uma segunda-feira de maio, quando Maria das Graças acordou às 4 da manhã para preparar suas primeiras 10 marmitas. A cozinha da casa, pequena e com apenas 2 bocas no fogão, virou um verdadeiro laboratório. Ela havia passado o domingo inteiro planejando o cardápio: arroz, feijão, frango ensopado com batata e cenoura, farofa de bacon e salada de alface com tomate. Mãe, você tem certeza disso? Perguntou Roberto, aparecendo na cozinha sonolento, atraído pelo cheiro de alho e cebola refogados. Certeza eu não tenho de nada, meu filho. Mas, parada, eu também não posso ficar. Maria havia investido os R$ 250 do anel em ingredientes e 10 marmitas de alumínio descartáveis. Dona Silvia havia conseguido 3 clientes potenciais no escritório onde trabalhava como contadora, o Dr. Henrique, advogado que sempre reclamava da comida do restaurante em frente. A Fernanda, secretária que estava cansada de comer sanduíche todo dia, e o seu Antônio, porteiro do prédio que levava a comida de casa
mas às vezes esquecia. O importante é caprichar no tempero e na apresentação, murmurou Maria para si mesma, lembrando dos conselhos da avó. Comida é amor no prato. Às 6 da manhã, as 10 marmitas estavam prontas, bem acondicionadas em sacolas plásticas. Maria acordou os netos, deu café da manhã, levou para a escola, deixou Isabela com Dona Cleusa e partiu para a primeira entrega. O escritório de Dona Sílvia ficava no centro de São Paulo, em um prédio comercial de 20 andares. Maria nunca havia entrado naquele mundo de elevadores, ar-condicionado e pessoas bem vestidas. Sentia-se deslocada com sua roupa simples e as sacolas na mão. Maria, que bom que você veio. Dona Sílvia a recebeu com um sorriso. Pessoal, esta é a Maria que eu falei? Trouxe as marmitas. Dr. Henrique, um homem alto de uns 40 anos, se aproximou curioso. Quanto custa? R$ 8 cada uma, disse Maria, nervosa. Havia calculado o preço baseado no custo dos ingredientes, mais uma margem pequena de lucro. Esteban, no restaurante aqui da esquina eu pago R$ 12 numa comida horrível, comentou Fernanda, uma moça jovem de cabelos cacheados. Maria abriu uma das marmitas para mostrar. O aroma se espalhou pelo ambiente, e ela notou como as pessoas ao redor pararam para olhar. Nossa, que cheiro bom! Exclamou o seu Antônio, o porteiro. Faz tempo que não sinto cheiro de comida de verdade. Os 3 compraram as marmitas na hora. Dr. Henrique ainda perguntou se ela faria para o dia seguinte. Faço sim, doutor. Amanhã o cardápio vai ser diferente. Carne moída, arroz, feijão, purê de batata e refogado de couve. Maria voltou para casa com R$ 24 no bolso e o coração mais leve. Não era muito dinheiro, mas era um começo. Durante as semanas seguintes, estabeleceu uma rotina: acordar às 4, cozinhar até às 6, levar as crianças para a escola, fazer as entregas, voltar para casa, buscar os netos, ajudar com a lição de casa, preparar o jantar, dormir e recomeçar. As encomendas foram aumentando devagar. Dr. Henrique recomendou para outros advogados do escritório. Fernanda falou para as amigas da contabilidade. Seu Antônio comentou com os porteiros de outros prédios da região. Dona Maria, a senhora aceita fazer 15 marmitas para amanhã? Perguntou o Dr. Henrique em uma quinta-feira. 15? Maria ficou preocupada. Sua cozinha pequena mal dava conta de dezembro. É que tem uma reunião aqui, e o pessoal quer encomendar. Todos estão falando da sua comida. Aceito sim, doutor. Vou dar um jeito. Naquela noite, Maria conversou com Roberto sobre o problema. Mãe, 15 marmitas não cabem no nosso fogão. Eu sei, mas não posso perder cliente. Que tal se eu acordar mais cedo e fizer em 2 etapas? Ou a gente pode pedir para usar a cozinha da Dona Cleusa também. Ela tem um fogão maior. Dona Cleusa, a vizinha que cuidava de Isabela, era uma senhora viúva de 65 anos, que sempre ajudava a família. Quando Maria explicou a situação, ela não hesitou. Claro que pode usar minha cozinha, Maria. Inclusive se precisar de ajuda para descascar. Batata, picar legume, eu ajudo. Não tenho mais nada para fazer, mesmo. Assim começou a primeira expansão do negócio. Com 2 cozinhas funcionando, Maria conseguiu atender a encomenda de 15 marmitas sem problemas. Mas foi em uma sexta-feira que aconteceu algo que mudaria tudo. Maria estava entregando as marmitas quando o Dr. Henrique a chamou em particular. Dona Maria, tenho uma proposta para a senhora. Meu sogro tem uma lanchonete pequena, que não está indo bem. Ele estava pensando em fechar. Mas que tal se a senhora assumisse a cozinha? Poderia fazer suas marmitas lá e ainda vender para quem passar na rua. Maria sentiu o coração acelerar. Como assim, doutor? O espaço é pequeno, tem 4 metros por 3. Fica na Rua Augusta, perto do metrô. Tem fogão industrial, geladeira, pia, tudo que a senhora precisa. Meu sogro toparia fazer uma sociedade. A senhora entra com a comida, ele com o espaço. Era uma oportunidade que Maria nunca havia imaginado, mas também um risco enorme. Preciso pensar, doutor. É muita responsabilidade. Claro, mas a senhora tem talento para isso. Todo mundo aqui no escritório já virou cliente da senhora. E comida boa sempre tem mercado em São Paulo. No caminho de volta para casa, Maria pensava na proposta. Era arriscado deixar a segurança da casa,
para se aventurar em um negócio real. E se não desse certo? E se ela perdesse o pouco dinheiro que estava conseguindo juntar? Mas também pensava nos netos. Gabriela havia pedido material escolar novo. Lucas precisava de tênis. Isabela estava crescendo e a roupa ficando pequena. Com as marmitas feitas em casa, ela ganhava cerca de R$ 200 por mês. Era pouco para sustentar uma família de 6 pessoas. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Maria ficou na cozinha conversando com a foto da filha. Anaka, minha filha, não sei o que fazer. Tenho medo de arriscar e perder tudo, mas também tenho medo de ficar sempre na mesma situação, mal conseguindo pagar as contas. O que você faria no meu lugar? O silêncio da noite foi interrompido pela voz de Gabriela. Vovó, com quem a senhora está conversando? Maria se virou e viu a neta mais velha na porta da cozinha, de camisola, os cabelos desarrumados do sono, com sua mãe. Meu amor. Ei, mami, está aqui. Os olhos da menina brilharam de esperança. Não do jeito que você quer, Gabi, mas ela sempre está conosco, no nosso coração. Gabriela se aproximou e abraçou a avó. Vovó, você está preocupada? Um pouquinho, meu amor. É por causa do dinheiro? Maria ficou surpresa com a percepção da neta. Por que pergunta isso? Porque eu vejo a senhora contando dinheiro na mesa da cozinha toda noite. E às vezes a senhora fica com cara triste. Maria abraçou a neta mais forte. Auese outonose. Gabriela já entendia mais da vida do que deveria. Vovó está tentando fazer nosso dinheiro dar para tudo que precisamos. E eu posso ajudar? Posso não pedir brinquedo? Não, meu amor. Você é criança. Criança tem que pedir brinquedo sim. Vovó, que tem que trabalhar para dar. Então trabalhe mais, vovó. A senhora cozinha melhor que todo mundo. As palavras simples da neta ecoaram na mente de Maria durante toda a noite. Talvez fosse hora de ousar, de acreditar no seu talento, de lutar por algo maior. Na manhã seguinte, ela ligou para Dr. Henrique. Doutor, aceito a proposta. Quando posso conhecer o local? A lanchonete ficava na Rua Augusta, entre uma farmácia e uma loja de roupas usadas. Maria parou na frente do pequeno estabelecimento e observou a fachada desgastada, com uma placa despretensiosa escrita Lanchonete do Zé. As letras estavam desbotadas pelo tempo e pela poluição de São Paulo. É aqui mesmo, Dona Maria, disse seu Osvaldo, sogro do Dr. Henrique, um homem de 70 anos, baixo e de bigode grisalho. Não está das melhores, mas tem potencial. Quando entraram, Maria sentiu um misto de animação e apreensão. O espaço era realmente pequeno. 4 mesas de fórmica, um balcão com 2 bancos, uma cozinha apertada, mas com equipamentos básicos funcionando. Fogão industrial de 4 bocas, geladeira, freezer pequeno, pia e alguns utensílios. Faz 3 anos que não consigo levantar isso aqui, explicou seu Osvaldo. Depois que minha esposa morreu, perdi o ânimo. Ela é quem cozinhava. Eu só sabia fazer sanduíche e suco. Maria caminhou pela cozinha, testando o fogão, abrindo a geladeira, imaginando como organizaria tudo. Quanto seria o aluguel? Olha, Dona Maria, vou ser sincero com a senhora. Estou devendo 2 meses de aluguel do ponto. São R$ 800 por mês. Se a senhora topar assumir isso e dividir meio a meio o que sobrar, para mim já está bom. R$ 800 de aluguel. Maria fez as contas de cabeça. Com as marmitas caseiras, ela ganhava cerca de R$ 200 por mês. Precisaria vender muito mais para cobrir os custos. E se não dá certo? Se eu não conseguir pagar, aí fechamos e pronto. Pelo menos tentamos. Roberto, que havia acompanhado a mãe, analisava o espaço com um olhar crítico. É arriscado. R$ 800 é muito dinheiro. Eu sei, meu filho. Mas olha este movimento na rua. É Rua Augusta. Passa muita gente aqui. Era verdade, mesmo sendo uma aldeia de uma terça-feira. O fluxo de pedestres era constante. Pessoas saindo de escritórios para almoçar, estudantes indo para a faculdade, trabalhadores em horário de pausa. Quando a senhora pode começar? Perguntou seu Osvaldo. Maria respirou fundo. Segunda-feira que vem, mas preciso de uma semana para me organizar. Naquela noite,
Maria não pregou o olho. Havia assumido um compromisso que a apavorava. R$ 800 de dívida logo de cara, aluguel mensal do mesmo valor, custos de ingredientes que iriam triplicar. E se não desse certo? Mas de manhã, quando viu os netos tomando café da manhã, Gabriela ajudando Lucas a passar manteiga no pão, Isabela sujando a roupa com achocolatado, ela se lembrou do porquê estava fazendo tudo aquilo. A primeira semana foi de preparação intensa. Maria fez uma lista de todos os pratos que sabia cozinhar bem: frango ensopado, carne de panela, feijoada, lasanha, estrogonofe, bobó de camarão, peixe ensopado, diferentes tipos de farofas, saladas variadas. Vou fazer um cardápio da semana, explicou para Roberto. Segunda é frango, terça é carne, quarta é peixe, quinta é lasanha, sexta é feijoada, e sempre com as guarnições: arroz, feijão, farofa, salada. E quanto vai cobrar? R$ 10. É mais caro que em casa, mas também vou dar mais comida e ter mais variedade. Dona Cleusa continuou ajudando, agora oficialmente como funcionária do negócio, ganhando R$ 100 por semana para ajudar no preparo e cuidar de Isabela. Maria, você tem coragem que eu nunca tive, disse a vizinha. Meu marido sempre falava para eu abrir um restaurante, mas eu sempre tive medo. Na primeira segunda-feira, Maria chegou à lanchonete às 5 da manhã. Seu Osvaldo já estava lá, varrendo o local. Pronta para a batalha, Dona Maria. Pronta, eu não sei se estou, mas vou dar o meu melhor. Ela havia preparado 20 marmitas. The frango era uma aposta. Se vendesse tudo, daria para pagar os custos do dia e sobrar um pouco. Se não vendesse, seria prejuízo às 11h30. Colocou uma placa na porta: marmita caseira menos R$ 10, feito com carinho. O primeiro cliente apareceu 12h15. Era um rapaz jovem, de camisa social e gravata, que trabalhava em um escritório próximo. Que tipo de comida tem? Frango ensopado com batata e cenoura, arroz, feijão, farofa de bacon e salada de alface com tomate. Parece bom. Me dá uma... Maria serviu a marmita com cuidado, caprichando na apresentação. O rapaz pagou e saiu. 15 minutos depois, ele voltou. Moça, essa comida está uma delícia. Você fez mesmo? Fiz sim. É receita da minha avó. Amanhã eu volto. E vou falar para o pessoal do escritório. Até às 2 da tarde. Maria havia vendido 12 marmitas. Não era tudo, mas era um começo promissor. Na terça-feira, vendeu 15 marmitas de carne de panela. Na quarta, as 20 marmitas de peixe ensopado acabaram antes das 2 da tarde. Dona Maria, a senhora vai ter que fazer mais comida, disse o rapaz do primeiro dia, que agora era cliente fixo. Cheguei 1h30 e não tinha mais. Mas foi na quinta-feira que aconteceu o primeiro grande problema. Maria havia preparado lasanha menos um prato mais elaborado e caro de fazer. Às 2 da tarde, havia vendido apenas 8 marmitas. 13 lasanhas ficaram encalhadas. O que vou fazer com essa comida? Perguntou preocupada para seu Osvaldo. Para amanhã, lasanha, de um dia para o outro, não fica boa. Foi quando apareceu uma mulher alta, bem vestida, que trabalhava em uma loja de roupas finas na mesma rua. Vocês fazem entrega? Perguntou. Entrega? Maria nunca havia pensado nisso. Que trabalho ali na boutique e não posso sair na hora do almoço. Mas o cheiro da comida daqui fica vindo lá pra loja. Faço sim. Onde é? Ali 3 lojas para baixo. Mas você teria que trazer até lá. Maria não hesitou. Pegou uma marmita, colocou numa sacola e foi até a boutique. A mulher se chamava Sandra e ficou encantada com a lasanha. Nossa, está deliciosa. Você faz entrega todo dia? Posso fazer? Quanto tempo antes precisa avisar? Até meio-dia está bom. E olha, tenho várias amigas que têm loja aqui na rua. Vou falar para elas. Maria voltou para a lanchonete com uma nova ideia na cabeça. Entrega para o comércio local poderia ser a solução para aumentar as vendas. No final da primeira semana, ela fez as contas. Havia vendido 78 marmitas, faturando R$ 780, descontando os custos dos ingredientes R$ 320 e o salário de Dona Cleusa R$ 100. Sobrou R$ 360. Precisava de R$ 400 para pagar o aluguel, então ainda estava R$ 40
No vermelho, não está ruim para a primeira semana, comentou Roberto, tentando animar a mãe. Mas também não está bom. Preciso vender mais. Na segunda semana, Maria implementou o serviço de entrega. Sandra da boutique virou cliente fixa e recomendou para outras 5 lojistas da rua. Além disso, o boca a boca estava funcionando. Muitos clientes voltavam e traziam colegas de trabalho. Mas foi na sexta-feira da segunda semana que aconteceu o susto. Maria estava preparando a feijoada quando a fiscalização da prefeitura apareceu. Vocês têm alvará de funcionamento? Perguntou o fiscal. Um homem sério de uniforme. Seu Osvaldo empalideceu. Está vencido há 2 anos. E licença sanitária? Tandem. Não temos. Então vocês não podem funcionar. Vou ter que interditar o estabelecimento. Maria sentiu o chão sumir debaixo dos pés. 2 semanas de trabalho duro, clientes começando a aparecer, e agora isso. Senhor fiscal, por favor. Acabei de começar. Não sabia que precisava de tanta documentação. Senhora, é lei. Não posso fazer exceção. Quanto tempo demora para regularizar? Perguntou seu Osvaldo. Pelo menos 1 mês. E tem que pagar as multas atrasadas primeiro. Multas quanto? Vou ter que calcular. Mas deve dar uns 3.000 reais. 3.000 reais. Maria nunca havia visto tanto dinheiro junto na vida. Como ia conseguir essa quantia? Vocês têm até segunda-feira para começar o processo de regularização. Se não, lacro o estabelecimento. Quando o fiscal saiu, Maria se sentou em uma das cadeiras da lanchonete e começou a chorar. 2 semanas de esperança. E agora tudo parecia perdido. Calma, dona Maria, disse seu Osvaldo. Vamos dar um jeito. Como? 3.000 reais. Eu mal tenho 300. A gente consegue um empréstimo. Quam vai emprestar dinheiro para uma mulher de 50 anos sem garantia? Roberto, que havia chegado nesse momento, ouviu a conversa e se aproximou. Mãe, lembra do senhor Joaquim da oficina? Ele sempre fala que tem dinheiro guardado e que empresta para conhecidos. Joaquim, o agiota. Ele não é bem agiota, mãe. Ele empresta para gente conhecida com juros baixos. Mesmo assim, meu filho. E se não conseguir pagar? Mãe, a senhora tem 2 opções. Tentar o empréstimo ou desistir de tudo. E eu sei que a senhora não é de desistir. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. Estava em uma encruzilhada. Arriscar tudo em um empréstimo que poderia não conseguir pagar, ou desistir do sonho que estava começando a dar certo. Na manhã de sábado, ela foi até a oficina, onde Roberto trabalhava, conversar com seu Joaquim, um homem de 60 anos, dono de uma oficina mecânica no bairro há mais de 20 anos. Dona Maria, Roberto me contou da situação. Posso emprestar os 3.000 reais. Quais são as condições? 5% de juros ao mês, prazo de 10 meses, para pagar 315 reais por mês. Maria fez as contas. Era mais possível se o negócio continuasse crescendo. E se eu não conseguir pagar? Aí vamos conversar. Mas pelo que Roberto me fala, a senhora é trabalhadora. Vai dar certo. Aceito. Seu Joaquim pegou uma gaveta do escritório da oficina e contou 3.000 reais em notas de 50 e 100. Maria nunca havia segurado tanto dinheiro nas mãos. Obrigada, seu Joaquim. Prometo que vou pagar direitinho. Sei que vai, dona Maria. E quando este negócio dela crescer, lembre-se de mim, para fornecer marmita para os mecânicos aqui da oficina. Segunda-feira Maria estava na prefeitura com os 3.000 reais, dando início ao processo de regularização. Era o primeiro passo para transformar a lanchonete em um negócio legal e próspero. Mas também era o início de uma pressão financeira que ela nunca havia enfrentado. 315 reais por mês para pagar o empréstimo, 800 reais de aluguel, salário da dona Cleusa, custos de ingredientes e todas as despesas da casa. Agora não tem mais volta, murmurou enquanto voltava para a lanchonete. E para Valor. 6 meses depois da abertura da lanchonete, Maria das Graças havia se tornado uma pequena celebridade na Rua Augusta. Sua cozinha da Vovó Maria, nome que surgiu naturalmente quando os clientes começaram a chamá-la assim. Vendia entre 40 e 50 marmitas por dia. Dona Maria, hoje é feijoada? Perguntou Carlos, um executivo de banco que virou cliente fiel. Claro, Carlos, já separei a sua,
Com bastante linguiça como você gosta. Maria havia desenvolvido uma relação pessoal com cada cliente regular. Sabia que Carlos gostava de linguiça extra na feijoada, que Sandra da boutique era vegetariana às terças-feiras, que seu Antônio do prédio, em frente, preferia comida menos salgada por causa da pressão alta. Vovó, você tá famosa, brincou Gabriela, agora com 9 anos, quando viu uma cliente tirando foto da marmita para postar nas redes sociais. Famosa não, meu amor. Só faço comida com carinho. Mas a fama trouxe também problemas inesperados. A demanda havia crescido tanto que Maria precisou contratar mais uma ajudante. Dona Eulália, uma senhora de 55 anos que morava no bairro. Passou a trabalhar pela manhã, ajudando no preparo das marmitas. Maria, você precisa pensar em crescer, sugeriu o Dr. Henrique, que continuava sendo cliente fiel desde o início. Já pensou em entregar para escritórios? Conheço várias empresas que procuram fornecedor de marmita para os funcionários. Ideia era tentadora, mas também assustadora. Fornecer para empresas significava pedidos grandes, compromissos maiores, mais responsabilidade. Quanto seria um pedido desses? Perguntou Maria. Uma empresa pequena, uns 20 funcionários, já seria 20 marmitas por dia. Uma média, 50 marmitas. E geralmente fazem contrato mensal. 50 marmitas por dia para uma empresa. Maria fez as contas. 50 marmitas x 22 dias úteis, x R$ 10, é igual a R$ 11.000 por mês só de uma empresa. Era mais dinheiro do que ela conseguia imaginar. Mas também significava investir em equipamentos maiores, talvez alugar um espaço maior, contratar mais funcionários. Vou pensar, doutor. É uma mudança grande. Naquela noite, Maria conversou com Roberto sobre a proposta. Mãe, a senhora tem que pensar no futuro. Os netos estão crescendo, vão precisar de mais coisas. Gabriela já fala em fazer curso de inglês. Lucas quer jogar futebol no clube. E a Isabela vai precisar de material escolar melhor. Era verdade. As crianças estavam crescendo e suas necessidades também. Gabriela, sempre esperta, já demonstrava interesse em estudar mais. Lucas havia se revelado um talento natural para o futebol. Isabela, agora com 4 anos, era uma menina curiosa, que adorava livros e desenhos. Mas e se dar errado? Mãe, a senhora já deu conta de muita coisa que parecia impossível. Lembra quando começou com 10 marmitas na nossa cozinha? Foi em uma quinta-feira de novembro que a oportunidade apareceu de forma inesperada. Dr. Henrique chegou à lanchonete com um homem de terno e gravata. Dona Maria, este é o Sr. Paulo, gerente de recursos humanos da empresa onde trabalho. Ele quer fazer uma proposta. Paulo era um homem alto, de uns 45 anos, com cara de quem estava sempre com pressa. Dona Maria, preciso de um fornecedor de marmitas para nossa empresa. São 80 funcionários no total. 80 funcionários. Maria sentiu o coração acelerar. Nem todos almoçam na empresa todo dia, mas em média seriam umas 60 marmitas diárias. Contrato de 6 meses. Renovável. Pagamento no dia 10 de cada mês. Qual seria o preço? Mercado está entre 12 e 15 reais. A marmita para fornecimento empresarial. Podemos fechar em 13 reais. 13 reais por marmita, 60 marmitas por dia, 22 dias úteis por mês. Maria fez o cálculo mental. 17.160 reais por mês. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida. Quando precisaria começar? Mês que vem, 1º de dezembro. Posso dar uma resposta amanhã? Claro. Mas não demora muito porque tenho outros fornecedores interessados. Naquela noite foi de insônia total. Maria andava pela casa fazendo contas e mais contas. Para atender 60 marmitas por dia, precisaria de muito mais equipamento, mais funcionários, talvez um espaço maior. Na manhã seguinte, ela foi conversar com seu Osvaldo. Seu Osvaldo, se eu aceitar um contrato grande, nossa lanchonete vai ter que mudar muito. Como assim? Vou precisar de mais fogão, mais geladeira, mais espaço. Não vai caber aqui. Olha, Maria, tem um galpão atrás do meu prédio que tá vazio. É do meu cunhado. Tem uns 80 metros quadrados. Dá para montar uma cozinha industrial. Quanto seria o aluguel? Posso conversar com ele, mas deve ser uns R$ 1.500 por mês. 1.500 de aluguel.
mais os 800 da lanchonete, mais salários de funcionários, mais equipamentos. Os custos subiriam muito. Mas se der certo, também vai ganhar muito mais, lembrou Roberto. Maria passou o fim de semana inteiro pensando. No domingo, depois de levar os netos para a missa na igreja do bairro, um hábito que mantinha desde que perdeu Ana Carolina, ela se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora e pediu orientação. Minha Nossa Senhora, me ajude a tomar a decisão certa. Não quero ser ambiciosa, mas também quero dar o melhor para meus netos. Quando saiu da igreja, encontrou o Padre João, que acompanhava a família desde o batismo das crianças. Como vai, Maria? Ouvi dizer que seu negócio está crescendo. Está sim, padre. Mas agora apareceu uma oportunidade grande e estou com medo de aceitar. Medo do quê? De não dar conta. De perder tudo. Maria, você já perdeu o que era mais importante na sua vida, menos sua filha, e mesmo assim, não desistiu. Continua lutando pelos seus netos, trabalhando honestamente. Deus não vai te abandonar agora. Mas e se dar errado? E se der certo? Você já pensou nisso? Às vezes Deus coloca oportunidades no nosso caminho, justamente para nos mostrar do que somos capazes. As palavras do padre ecoaram na mente de Maria durante todo o caminho de volta para casa. Na segunda-feira de manhã, ela ligou para o Sr. Paulo. Aceito a proposta. Quando podemos assinar o contrato? Ótimo! Pode ser hoje à tarde? Pode ser. Quando desligou o telefone, Maria olhou para a foto de Ana Carolina, na parede da lanchonete. Minha filha, espero que você esteja orgulhosa da sua mãe. Vou dar para seus filhos tudo o que você sonhava dar. Era o início de uma nova fase. Em um mês, Maria das Graças sairia da pequena lanchonete na Rua Augusta para uma cozinha industrial. Seus netos teriam oportunidades que ela nunca havia imaginado possíveis. Mas também seria o início dos maiores desafios de sua vida como empresária. Dezembro de 2018 marcou o início da nova fase da vida de Maria das Graças. O galpão que seu Osvaldo havia indicado se transformou em uma cozinha industrial completa. 4 fogões industriais, 2 geladeiras comerciais, um freezer horizontal, bancadas do inox, uma fritadeira e até mesmo uma máquina de lavar louças. Mãe, isso aqui parece um restaurante de verdade, disse Roberto, impressionado com a transformação do espaço. Maria havia investido R$ 15.000 em equipamentos, dinheiro que conseguiu através de um empréstimo bancário, usando o contrato da empresa como garantia. Além disso, contratou mais 3 funcionárias, Dona Antônia, Joana e Cida, todas mulheres experientes em cozinha. Meninas, aqui o segredo é tempero e carinho, explicou Maria para as novas funcionárias. No primeiro dia, cada marmita tem que sair como se fosse para nossa própria família. O primeiro mês foi pura tensão, 60 marmitas por dia para a empresa, mais as 30, 40 que continuava vendendo na lanchonete da Rua Augusta. Maria acordava às 4 horas da manhã e só parava de trabalhar às 8 horas da noite. Vovó, a senhora está muito magra, observou Gabriela. Agora com 10 anos, sempre atenta a tudo. Era verdade. A correria e a responsabilidade haviam feito Maria emagrecer 5 quilos em um mês. Mas financeiramente, dezembro foi um sucesso. Ela faturou R$ 23.000, o maior valor da sua vida. Conseguimos, Roberto? Comemorou no último dia do ano, primeiro mês, e já deu tudo certo. Mas janeiro trouxe o primeiro grande susto. A empresa cliente decidiu reduzir o pedido de 60 para 40 marmitas diárias, por causa de cortes no orçamento. É temporário, explicou o Sr. Paulo. Março voltamos ao normal. 40 marmitas significavam R$ 6.000 a menos por mês. Maria fez as contas e viu que mal daria para pagar os custos fixos. Preciso arrumar mais clientes, concluiu. Foi quando o Dr. Henrique apareceu com uma nova oportunidade. Maria, conheço o dono de uma construtora. Ele tem 150 operários e está procurando quem forneça marmita no canteiro de obras. Era mais do que Maria jamais havia imaginado atender. Mas é diferente do escritório, explicou o Dr. Henrique. Operário come mais, quer comida mais substancial, e o preço tem que ser menor. Quanto? Eles pagam no máximo R$ 8,
por marmita, mas é volume garantido. R$ 8 era menos do que Maria cobrava quando começou na lanchonete, mas 150 marmitas por dia, mesmo com margem menor, poderia compensar. Vou conversar com eles. A reunião foi no canteiro de obras de um prédio na zona sul de São Paulo. Maria nunca havia entrado em um ambiente como aquele. Homens de capacete, máquinas barulhentas, cheiro de cimento e ferragem. A senhora é a dona da marmita? Perguntou seu Valdeci, o encarregado da obra. Um homem grande de uns 50 anos. Mãos calejadas de tanto trabalho. Sou eu. Olha, dona, nosso pessoal come bastante. Trabalha pesado. Precisa de comida que sustente. Nada de salada e frescura. Entendo. Que tipo de comida vocês preferem? Feijão tropeiro, carne de panela, frango ensopado, macaronada, feijoada, comida caseira mesmo. Isso eu sei fazer. E tem que ser na quantidade certa. Operário que fica com fome, não trabalha direito. Maria visitou o refeitório da obra menos um galpão simples com mesas compridas de madeira. Viu como os homens se alimentavam. Rápido, em grupos, conversando alto, rindo. Quantas marmitas por dia? Umas 120, 130. Depende do dia. Quando posso começar? Semana que vem. Mas primeiro quero experimentar sua comida. Maria voltou para casa com uma proposta clara. Fornecer 130 marmitas por dia, a R$ 8 cada uma, com um cardápio específico para operários. Faturamento mensal de cerca de R$ 23 mil só dessa obra. Mãe, vai dar conta? Perguntou Roberto, preocupado. Vou ter que dar, preciso desse dinheiro. Na semana seguinte, Maria preparou 20 marmitas como teste para a obra, caprichou no tempero, colocou porções generosas de arroz, feijão tropeiro, carne de panela e farofa. Dona, essa comida tá igual a da minha mãe lá no interior? Um dos operários, um rapaz jovem, de sotaque nordestino. Parece comida de casa mesmo, concordou o outro. Seu Valdeci provou e aprovou na hora. Fechado. Pode começar, segunda-feira. Mas atender a obra trouxe desafios logísticos imensos. Maria precisou comprar um furgão usado para fazer as entregas e contratar mais 2 funcionárias. Os custos subiram, mas o faturamento também. Em março, quando a empresa do escritório voltou a pedir 60 marmitas diárias, Maria estava atendendo 3 clientes grandes. A empresa 60 marmitas, a obra 130 marmitas e ainda mantinha a lanchonete 30 marmitas. Total, 220 marmitas por dia. Vovó virou empresária mesmo, brincou Lucas. Agora com 7 anos, vendo a avó comandar 8 funcionárias na cozinha industrial. Mas o sucesso trouxe também o primeiro grande problema familiar. Roberto, que sempre ajudou a mãe, começou a se sentir deixado de lado. Mãe, a senhora não precisa mais de mim, reclamou em uma noite de abril. Como assim, meu filho? A senhora tem funcionária para tudo. Eu só sirvo mais para buscar os meninos na escola. Roberto, você é meu braço direito, quem cuida das entregas, da logística, mas não sou sócio do negócio. Sou apenas um funcionário. A observação do filho doeu em Maria. Era verdade que Roberto trabalhava tanto quanto ela, mas oficialmente o negócio estava só no nome dela. O que você quer? Quero ser reconhecido como sócio. Parte do negócio ser minha também. E os meninos? Eles também vão ser sócios quando crescerem? Claro, mas eu estou aqui desde o início, mãe. Merece ser reconhecido. Maria passou dias pensando na conversa. Roberto tinha razão. Ele havia abandonado a oficina mecânica para se dedicar integral aos negócios da família. Merecia ser reconhecido. Tá bem, meu filho. Vamos formalizar uma sociedade, você fica com 30%, eu com 40%, e 30% fica guardado para os meninos quando ficarem maiores. Foi em maio de 2019, quase um ano depois de aceitar o primeiro contrato empresarial, que Maria percebeu como sua vida havia mudado completamente. Ela comandava uma empresa que faturava quase R$ 60 mil por mês, empregava 10 pessoas e atendia mais de 300 clientes diários. Nunca imaginei que chegaria até aqui, confessou para Dona Cleusa, que continuava sendo sua confidente e conselheira. Imaginou não, mas mereceu. Depois de tudo que passou com a Ana,
Deus está abençoando seu trabalho. Mas maio também trouxe uma notícia que mudaria tudo novamente. Seu Valdeci ligou avisando que a obra estava acabando, e em 2 meses não precisariam mais as marmitas. 130 marmitas por dia. 23 mil reais por mês, que simplesmente desapareceriam. O que vou fazer? Maria perguntou para Roberto. Vamos ter que arrumar outro cliente grande, ou vários clientes menores. Não é fácil assim, meu filho. Cliente que pede 130 marmitas por dia não aparece todo dia. Foi quando Gabriela, sempre esperta, fez uma sugestão que ninguém esperava. Vovó, por que não vende marmita pela internet, igual aquele aplicativo que pede pizza? Venda pela internet. Delivery por aplicativo. Era um mundo completamente novo para Maria, mas talvez fosse a solução para manter o negócio crescendo. Como assim, Gabi? Tem uns aplicativos no celular que a gente pede comida e eles entregam em casa. A senhora podia colocar as marmitas lá. Maria olhou para a neta de 10 anos com admiração. A menina estava sugerindo algo que ela nem sabia que existia, mas que poderia ser o futuro do seu negócio. Você saberia como fazer isso? Eu não, mas posso aprender. Ou a gente pode pedir para alguém que entende. Era hora de dar mais um passo rumo ao desconhecido. Dos aplicativos de delivery, dependeria o futuro da cozinha da vovó Maria. Outubro de 2024. Maria das Graças Silveira, agora com 69 anos, estava sentada na varanda da sua nova casa, no bairro de Perdizes, uma região nobre de São Paulo. A casa tinha 3 quartos, 2 banheiros, quintal grande e até mesmo uma pequena piscina, menos luxos que ela jamais imaginou ter. Vovó, chegou o relatório mensal, disse Gabriela, agora com 15 anos, entregando uma pasta com documentos para a avó. Gabriela havia se tornado a diretora financeira informal da empresa da família. Extremamente inteligente e organizada, ela controlava todas as contas e ainda estudava administração de empresas aos sábados em um curso preparatório. Maria abriu a pasta e sorriu ao ver os números. A cozinha da vovó Maria agora era uma rede com 5 pontos de venda físicos e mais de 50 entregadores trabalhando pelos aplicativos de delivery. Faturamento mensal: 890 mil reais. Como estão as vendas online? Perguntou. Dispararam, vovó. Somos o restaurante mais bem avaliado na categoria comida caseira no iFood. Nota 4.9 de 5 estrelas, com mais de 12 mil avaliações. A entrada nos aplicativos de delivery havia sido o divisor de águas. Em 2019, quando a obra acabou, Maria investiu 20 mil reais para criar um perfil profissional nos principais aplicativos. Lucas, que aos 8 anos já entendia de internet melhor que os adultos, a ajudou a escolher as fotos dos pratos e a escrever as descrições. Vovó, tem que escrever assim: frango ensopado da vovó Maria, menos receita tradicional mineira, feito com muito carinho e temperos especiais. Serve 2 pessoas. O primeiro mês, no delivery, foram apenas 200 pedidos, mas o boca a boca digital funcionou rápido. Clientes satisfeitos deixavam comentários como: melhor marmita de São Paulo e comida igual a da minha avó. Em 6 meses, eram 2 mil pedidos mensais. Em um ano, 8 mil. Em 2024, a cozinha da vovó Maria processava mais de 25 mil pedidos mensais, só pelos aplicativos. E como estão os nossos sócios? Perguntou Maria, referindo-se aos netos. Roberto se aproximou, agora com 42 anos, e usando um tablet para controlar as operações. Lucas está supervisionando a cozinha da unidade paulista. Isabela está na reunião com o contador. Lucas é 17 anos. Havia virado um expert em gastronomia. Fez curso de culinária, aprendeu sobre gestão de restaurantes e criava novos pratos para o cardápio. Isabela, com 14 anos, tinha talento natural para números e marketing digital. E a novidade? Perguntou Maria. Sim, Roberto sorriu. A proposta da franquia. Tem um grupo de investidores de Campinas querendo abrir uma cozinha da vovó Maria lá. Estão oferecendo 150 mil reais pela franquia. Era algo que Maria nunca havia sonhado. Sua pequena lanchonete da Rua Augusta agora era um modelo de negócio
que outros queriam copiar. Eles pagam a taxa de franquia, seguem nossos padrões de qualidade, usam nossos fornecedores e pagam 8% do faturamento mensal. E nós damos o quê? Treinamento, receitas, supervisão e o direito de usar nossa marca. Maria balançou a cabeça, ainda impressionada com os rumos que sua vida havia tomado. Sabe, Roberto, às vezes olho para trás e não acredito em tudo que aconteceu. Por quê, mãe? Lembra quando comecei fazendo 10 marmitas na nossa cozinha? Vendia por R$ 8 cada uma e achava que estava ganhando a vida. Foi o começo de tudo. Mas nunca imaginei que chegaria até aqui, que teria funcionários, que meus netos seriam meus sócios, que pessoas queriam copiar meu negócio. Isabela se aproximou, voltando da reunião com o contador. Vovó, tem uma novidade boa e uma ruim. Qual quer ouvir primeiro? A ruim. Vamos ter que pagar muito imposto este ano. O contador disse que nossa empresa cresceu demais para ser optante do simples. E a boa? Nossa empresa vale mais de 5 milhões de reais. Se a gente quisesse vender, conseguiria esse valor. 5 milhões de reais. Maria repetiu o número na cabeça. Ela, que começou vendendo um anel da mãe por R$ 250, agora tinha um patrimônio de 5 milhões. Mas ninguém vai vender nada, disse Roberto. Isso aqui é a nossa família. Claro que não, concordou Maria, mas é bom saber que demos certo. Naquela noite Maria fez algo que havia se tornado tradição. Caminhou até o quarto, que mantinha como escritório em casa, e se sentou diante de uma foto emoldurada de Ana Carolina. Minha filha, hoje completam 19 anos que você se foi. E olha só o que aconteceu com seus filhos. Maria contou para a foto sobre o dia. Gabriela havia sido aceita em uma universidade particular para estudar administração com bolsa integral. Lucas estava desenvolvendo um aplicativo próprio para delivery. Isabela havia criado uma campanha de marketing que aumentou as vendas em 30%. Eles viraram empresários, Ana. Seus filhos são meus sócios. Gabriela quer fazer MBA nos Estados Unidos. Lucas fala em abrir restaurante próprio. Isabela sonha em ser a primeira mulher bilionária do Brasil. Maria sorriu, lembrando de como os netos haviam se transformado. De crianças órfãs e abandonadas, se tornaram jovens seguros, educados, ambiciosos. E sabe o que mais me orgulha? Eles não perderam a humildade. Gabriela continua ajudando na cozinha quando precisa. Lucas, todos os funcionários como família. Isabela criou um programa de bolsas para filhos de funcionários estudarem. Maria abriu a gaveta da mesa e tirou uma carta que havia escrito, mas nunca enviado. Era endereçada para o jornalista de uma revista de negócios que havia procurado a empresa para fazer uma matéria sobre mulheres empreendedoras que venceram na vida. Prezado jornalista, ela leu em voz alta. O senhor me perguntou qual foi o segredo do meu sucesso. Pensei muito e cheguei à conclusão. Não existe segredo. Existe trabalho, determinação e fé em Deus. Mas principalmente, existe um propósito maior que apenas ganhar dinheiro. Maria dobrou a carta e a guardou novamente na gaveta. Algumas histórias não precisavam ser contadas em revistas. Elas viviam no coração das pessoas que as construíram. Meu propósito nunca foi ficar rica, continuou falando com a foto da filha, foi dar uma vida digna para seus filhos. E no caminho, descobri que quando fazemos as coisas com amor e dedicação, o sucesso vem naturalmente. Na manhã seguinte, Maria acordou às 5h30, um hábito que mantinha mesmo, não precisando mais. Desceu para a cozinha da sua nova casa e preparou um café simples, do jeito que sempre gostou. Pela janela, observou o movimento da cidade acordando. Roberto chegou às 7 horas, como fazia todos os dias há 6 anos. Bom dia, mãe, como dormiu? Bem, meu filho, sonhei com sua irmã. Sonho bom. Ela estava orgulhosa. Disse que conseguimos. Às 8 horas, Gabriela desceu para tomar café, antes de ir para o cursinho. Aos 15 anos, ela tinha a determinação da avó e a inteligência da mãe que nunca conheceu. Vovó, recebi uma ligação ontem à noite. É de uma produtora de TV. Querem fazer um documentário sobre nossa história. Documentário? É para um programa sobre empreendedorismo brasileiro. A mulher disse que nossa história inspira outras pessoas. Maria sorriu. E o que você
respondeu, que precisava conversar com a senhora primeiro. Mas acho que devíamos aceitar, vovó. Nossa história pode ajudar outras pessoas que estão passando dificuldades. Então aceita. Lucas chegou poucos minutos depois, já vestindo o uniforme da empresa menos uma camisa polo azul, com um logotipo cozinha da vovó Maria bordado no peito. Vovó, tem uma surpresa, disse o rapaz, agora com 17 anos, e quase da altura do tio Roberto. Que surpresa! Lembra da dona Cleusa, sua vizinha antiga, da Vila Esperança, claro. Minha amiga de anos. Ela ligou ontem, está com dificuldades financeiras, e perguntou se não tinha uma vaga na empresa para ela. Maria sentiu o coração apertar. Dona Cleusa havia sido sua companheira nos momentos mais difíceis, quando ainda morava no cortiço e lutava para criar os netos. E o que você disse? Que claro que tem vaga. Pensei em colocá-la como supervisora da cozinha central. Ninguém entende de tempero como ela. Meu neto, você tem um coração bom. As 9H. A família se reuniu na cozinha central da empresa para a reunião semanal. Tradição que Maria fazia questão de manter. Os 52 funcionários se organizavam em semicírculo enquanto ela falava. Pessoal, temos novidades boas essa semana. Primeiro, vamos abrir mais 2 unidades, uma em Santos e outra em Ribeirão Preto. Vão precisar de gerentes e cozinheiros. Quem tiver interesse, pode conversar com o Roberto. Murmúrios de empolgação tomaram conta do ambiente. Segunda notícia. A partir do mês que vem, todos os funcionários com mais de 2 anos na empresa vão receber participação nos lucros. Aplausos espontâneos ecoaram pela cozinha. E terceira notícia. Minha neta Isabela criou um programa de bolsas de estudo. Filhos de funcionários que passarem no vestibular vão receber ajuda para pagar a faculdade. Dona Antônia, uma das primeiras funcionárias contratadas, se emocionou. Dona Maria, a senhora é um anjo na vida de todos nós. Não sou anjo, Antônia. Sou apenas alguém que sabe o que é precisar de uma oportunidade. Após a reunião, Maria subiu para seu escritório no segundo andar da cozinha central. Das janelas, podia ver o movimento intenso da Rua Augusta, menos a mesma rua, onde tudo havia começado com sua pequena lanchonete. Isabela bateu na porta e entrou, carregando uma pasta. Vovó, chegaram mais 3 propostas de franquia. Uma do Rio de Janeiro, uma de Belo Horizonte e uma de Fortaleza. E o que você acha? Acho que devemos aceitar as 3, mas com uma condição. MKDCD. 10% dos lucros da franquia devem ser destinados para um projeto social local. Maria sorriu, vendo na neta de 14 anos a mesma preocupação social que sempre carregou no coração. Projeto social? Distribuição de marmitas gratuitas para pessoas em situação de rua. Igual fazemos aqui todo domingo. Às ETNEs, quando o movimento da cozinha diminuía, Maria fez sua caminhada diária pelas instalações. Passou pelas 5 geladeiras industriais, pelos 10 fogões, pelas bancadas onde 30 funcionários preparavam mais de 3.000 marmitas por dia. Parou, diante de um quadro na parede menos a primeira foto oficial da empresa, tirada em 2019. Ela aparecia ao lado de Roberto e dos 3 netos, todos usando aventais, em frente aos primeiros equipamentos da cozinha industrial. Como mudamos? Pensou. No quadro ao lado, a foto mais recente, a família, em 2024, agora em trajes sociais, recebendo o prêmio de empresa do ano. Na categoria alimentação da Câmara de Comércio de São Paulo, Roberto se aproximou. Mãe, já pode ir para casa. E o fecho, aqui, não. Hoje quero ficar até o final, igual aos primeiros tempos. Por quê? Porque às vezes é bom lembrar de onde viemos. Às 20 hours, quando o último funcionário foi embora, Maria ficou sozinha na cozinha. Sentou-se em um banquinho e olhou ao redor. O silêncio após um dia intenso de trabalho sempre a tranquilizava. Pegou o celular e ligou para um número que sabia de cor. Alô, Dona Cleusa Maria? Como você está, minha filha? Bem, muito bem. Queria confirmar. Você aceita trabalhar conosco? Aceito sim, Maria, mas tenho vergonha. Vergonha de quê? Você me ajudou quando eu não tinha nada. Agora, minha vez de ajudar você. Obrigada, minha filha. Deus abençoe sua vida. Ele já abençoou, Cleusa. Mais do que eu merecia. Maria desligou o telefone e fechou os olhos. Por um momento,
Voltou mentalmente para dezembro de 2005, quando havia perdido Ana Carolina, e não sabia como criaria 3 crianças, sozinha. Lembrou-se das noites em claro, preocupada com dinheiro para comprar leite, das contas atrasadas, de medo constante de não conseguir dar uma vida digna para os netos. Conseguimos, Ana sussurrou. Seus filhos estão bem, mas que bem menos, estão preparados para voar ainda mais alto. Na manhã seguinte, Maria acordou com uma decisão tomada. Desceu para a cozinha e encontrou Roberto preparando o café. Meu filho, preciso conversar com você e com as crianças. Algum problema, mãe? Não. Uma decisão. Às 8 horas, a família estava reunida na mesa da cozinha. Vocês sabem que construímos tudo isso juntos. Começou Maria. Eu com a experiência, vocês com a energia e as ideias novas. Mas agora chegou a hora de vocês assumirem o comando definitivo. Como assim, vovó? Perguntou Gabriela. Vou me aposentar da operação diária. Roberto vira presidente da empresa. Gabriela, diretora financeira. Lucas, diretor de operações. Isabela, diretora de marketing. E a senhora? Perguntou Roberto. Vou ser apenas conselheira, e vou realizar um sonho antigo. Que sonho? Maria sorriu. Vou abrir uma escolinha de culinária gratuita para mulheres em situação de vulnerabilidade. Quero ensinar outras pessoas a fazerem o que fizemos. Transformar talento na cozinha em independência financeira. Os olhos de todos se encheram de lágrimas. Vovó, disse Lucas, a senhora é incrível. Não sou incrível, meu neto. Sou apenas uma avó que aprendeu que o maior sucesso da vida não é o dinheiro que acumulamos, mas as pessoas que ajudamos a crescer. A cozinha da vovó Maria havia se tornado uma rede com 47 franquias espalhadas por todo o Brasil. A oferta anual ultrapassava os 50 milhões de reais. Gabriela, formada em administração com MBA nos Estados Unidos, comandava a expansão internacional da empresa. A primeira unidade fora do Brasil havia sido inaugurada em Lisboa, com planos para chegar a outros países da Europa. Lucas abriu sua própria rede de restaurantes, especializada em culinária contemporânea, mas mantinha-se como sócio e conselheiro da empresa da família. Isabela, aos 19 anos, já era reconhecida como uma das jovens empreendedoras mais promissoras do país, comandando uma agência de marketing digital que atendia grandes empresas. Roberto continuava como presidente, mas agora dividia seu tempo entre a empresa e uma orga que criou para ensinar empreendedorismo em comunidades carentes, em Maria das Graças. Silveira, aos 74 anos, realizava seu último grande sonho. A escola de culinária Vovó Maria já havia formado mais de 2.000 mulheres, muitas das quais abriram seus próprios negócios na área alimentícia. Toda manhã, Maria ainda acordava, às 5h30. Não por obrigação, mas por prazer. Tomava seu café simples, olhava pela janela e agradecia por tudo que havia conquistado, porque ela sabia que sua verdadeira riqueza não estava nos milhões no banco, nas propriedades ou nos prêmios recebidos, estava nos netos que se tornaram pessoas de caráter, nos funcionários que tiveram suas vidas transformadas, nas mulheres que aprenderam a empreender, e nas milhares de famílias que todos os dias se alimentavam com o carinho que ela havia colocado em cada receita. História da vovó Maria havia provado uma verdade simples, mas poderosa, quando fazemos as coisas com amor, dedicação e um propósito maior que nós mesmos, não há limite para onde podemos chegar. E sempre que alguém perguntava qual havia sido o segredo do seu sucesso, Maria respondia com um sorriso: não existe segredo. Existe trabalho, fé e a certeza de que Deus nunca abandona quem não desiste dos seus sonhos.